Se o Flamengo quer tanto o Caio Jorge, pede o Pedro na troca e mais uma grana. O Flamengo apresentou uma proposta em dinheiro, ultrapassando 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Raríssimos clubes, estou pensando se alguém fora o Palmeiras, vão recusar uma proposta desse valor em qualquer jogador que tiverem no seu elenco quando essa proposta vem do Flamengo. Fala, nação rubro-negra! Está começando agora mais um vídeo do Só Fla News, com as principais notícias sobre o Flamengo. No vídeo de hoje, vamos conferir sobre a nova proposta por Caio Jorge, elevando os valores para mais de 30 milhões de euros, algo em torno de 188 milhões de reais. O clube mineiro já havia dado a negociação como encerrada e deixou claro que só aceita liberar o jogador por 50 milhões de euros. Cerca de 314 milhões de reais. Na sua opinião, vale a pena o Flamengo insistir nessa contratação? Agora, fique com o conteúdo. E lembrando, os links de todos os canais estão na descrição. Vamos lá, ó. Flamengo formaliza a terceira oferta, mas o Cruzeiro descarta o negócio de imediato. Subiu para 30 milhões. Ô, Birner, é o famoso, gente, esquece. É, terceira, o Flamengo tá lá subindo, é o Cruzeiro dizendo, a multa é 50. O famoso, se não chegar com 50 não tem jogo. Daqui ele não sai. É isso que o Cruzeiro tá falando. E muito mais, nas entrevistas tá falando, gente, a gente quer pegar vocês. Então não vem pegar o Caio Jorge, a gente tá de olho em vocês. É uma coisa que me chama a atenção nessa negociação, principalmente se ela não for concluída favoravelmente à saída do jogador, como parece que não será, é que isso vai mexer muito com a autoestima do torcedor cruzeirense. É como se o time tivesse conquistado uma vitória fora de campo sobre a sua grandeza histórica, que foi tão abalada nos anos de rebaixamento e por tudo que o Cruzeiro passou antes de se transformar numa SAF e de ter o Pedrinho agora como dono dessa SAF, porque raríssimos clubes, estou pensando se alguém fora o Palmeiras, vão recusar uma proposta desse valor em qualquer jogador que tiverem no seu elenco quando essa proposta vem do Flamengo. Até porque é difícil para o jogador também resistir a jogar na equipe que tem o melhor elenco, estrutura perfeita, paga salário em dia e que é a principal candidata, a mais, o Cruzeiro vai ser um dos candidatos, o Palmeiras também, mas é a principal candidata em todos os torneios que disputa. Acho que o Cruzeiro não vai vender, repito. O Cruzeiro colocou um preço, você falou. Esse preço para mim é um preço para ser negociado, é óbvio. O Flamengo está oferecendo 30, o Cruzeiro quer 50. Vai ter que pagar mais de 40 se quiser tirar o jogador. E eu acho que o Cruzeiro tem realmente que vender e reinvestir isso em outros grandes jogadores. A gente vai falar sobre um... Você acha que tem? Investimento mais de 40? Não, mais de 40 também. Não, mas nessa fase que tá... Eu pensaria seriamente na hipótese de vender, dependendo de... A primeira coisa que eu faria é sondar o mercado de grandes centroavantes para a substituição do jogador. Viria quanto custa esse jogador, se o Tite gosta do jogador, se encaixa na ideia de jogo do Cruzeiro e cogitaria, sim, a hipótese de vender. Eu não fecharia as portas totalmente para o negócio, mas isso obviamente depende de que o mercado me oferece. Porque o Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro venda por 30. Não vai vender, mas vende por 30. Quem o Cruzeiro traz com esse dinheiro? Traz o Marcos Leonardo, faz o que com o dinheiro? O Marcos Leonardo joga no nível do atual centroavante do Cruzeiro, do Caio Jorge. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito do Caio Jorge. E não me leve a mal, tá? Eu acho que o Caio Jorge é um grande jogador, sempre foi uma grande promessa, mas eu não sei se ele vai conseguir reproduzir o mesmo nível de jogo e quantidade de gols que ele fez na última temporada, na próxima temporada. Porque foi a melhor temporada da carreira dele. Então, isso significa, em regra, para qualquer jogador, ou uma ascensão profissional, sim, de agora em diante eu sou esse jogador e eu vou melhorar, e eu vou crescer, como aconteceu com alguns jogadores, ou pode ser uma temporada de um bom jogador, uma temporada espetacular de um ótimo jogador, ou seja, melhor do que ele realmente é. Mas essa avaliação que tem que fazer é o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fala não para 30 milhões de euros e ainda com poder de barganha, pedir jogadores do Flamengo, que o Tite, por exemplo, adora, como Everton Cebolinha, por exemplo, o Cruzeiro está fazendo a avaliação de que sim, o Caio Jorge será ainda melhor na próxima temporada. Então, eu acho que é uma amostra de força cruzeirense na disputa por títulos nesse ano, os campeonatos que ele vai entrar ainda, que ele vai participar, e o Flamengo vive bem sem o Caio Jorge, pode buscar outro centroavante. Se eu falei aqui que o Cruzeiro teria que sondar o mercado caso quisesse vender, o mesmo vale para o Flamengo, caso não consiga comprar. O Flamengo precisa de um outro centroavante de alto nível, se quiser cumprir o plano do BAP de ter dois jogadores que disputam a posição de muita qualidade e um jogador, um centroavante, mais com o estilo que o Felipe Luiz gosta,
do que tem o Pedro. Vamos lázinho, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você ganha um jogador, tira do outro. Mas vamos lázinho, quero te ouvir também sobre esse tema. Chegou ao limite o Flamengo, o Caio Jorge, essa pergunta levantada pelo Zé de por que a insistência no Caio Jorge apenas, já que com essa grana, você compra e compra bem, tem gente por aí. Quero te ouvir, Zinho. Assim, eu não sei se chegou ao limite, porque me parece que entrou um pouco também de vaidade nesse assunto. Né? BAP e o Pedrinho. Você não quer me vender não? Então eu vou aumentar. Você quer aumentar? Eu acho que o Cruzeiro, nessa negativa agora, eu estou fazendo cálculo, porque teve uma proposta que foi 22 milhões de euros e mais o Cebolinha. Quanto que vale o Cebolinha? Só 8 milhões? Eu acho que o Cebolinha vale mais. O Flamengo comprou por muito mais. Então, se o Flamengo vai agora com a proposta só com a parte financeira de 30 milhões, é menor do que a que tinha feito anteriormente. Então, acho que o Cruzeiro negar essa proposta de 30 milhões, você tinha feito uma melhor para mim, você estava me dando um jogador que vai me ajudar e vai ser titular. Se o Cebolinha chegasse no Cruzeiro, para mim chegava como titular. O Caio Jorge, eu não sei se chega como titular no Flamengo. O Pedro em forma, todo mundo bem, eu não sei se o Caio Jorge pode chegar, porque tem que botar para jogar, porque um investimento desse, como é que não vai colocar para jogar? Mas assim, euzinho, analisando jogador por jogador, eu prefiro o Pedro do que o Caio Jorge. Escala o time. Se o Felipe Luiz vai botar os dois para jogar junto é uma coisa, agora só um, eu coloco o Pedro. Agora o Cebolinha, no Cruzeiro, chega como titular, para jogar pelo lado esquerdo. O Wanderson machucou, voltou, vai ter que, novamente pegar aquele ritmo e tal, e o treinador gosta muito dele. Enfim, eu acho que assim, essa guerra, ela pode... Guerra que eu digo assim, no bom sentido, tá, gente? Ou seja, essa negociação, ela pode ainda continuar existindo. E acho que o Cruzeiro, vou dar uma opinião pro Cruzeiro, né? Se o Flamengo quer tanto o Caio Jorge, pede o Pedro na troca e mais uma grana. Me dá o Pedro e mais uma compensação. Vocês é que querem tanto o Caio Jorge, né? Tá uma investida tão grande pelo Caio Jorge. Tá bom, vocês me ofereceram o Cebolinha, não quero não. Me dá o Pedro e essa grana aí que vocês ofereceram. Aí o Cruzeiro vai aceitar. A gente está com a tela que mostra os números de 25, né? Realmente a média de gols muito boa do Caio Jorge, 0,57. O Pedro teve uma temporada acidentada, com lesões, e até aquela fase do ano que não jogava sempre, pela questão do Felipe Luiz, cobrar intensidade e tal, a questão tática. Tem o Bruno Henrique e o Plata, 0,25 e 0,09. Essa olhada de perfil sensual foi apenas porque esse monitor está mais perto, desculpa, foi de esportes, porque fica feio. Mas ali eu não enxergava. E o número de assistências também, né? O número de assistências, 9, 7, esse dado aqui, 9, 7, 2 e 8. Zé, é interessante, né? Porque o Zinho passou por um ponto curioso, que é esse entendimento seria quase como o São Paulo, aquela história do Alisson pelo Ranieri. Você quer o Alisson, beleza, então manda o Ranieri, que é o famoso jeitinho educado de falar não vai dar certo. A proposta do Zinho do Pedro é mais ou menos essa, né? Não manda o Pedro aí. Até porque o Tite gosta do Pedro, né? Sim, levou para a Copa. O Tite levou para a Copa, o Tite bancou ali como titular. Eu lembro da chegada do Tite, ele foi muito perguntado sobre, você vai conseguir fazer jogar juntos, né? Jogarem juntos o Pedro e o Gabigol, porque o Dorival conseguiu fazer isso e tal. E ele falou assim, não, eu penso diferente, já conversei com o Gabigol, inclusive, porque não foi para a Copa do Mundo, as características e tal. Seria realmente o que o vovozinho falou, seria uma coisa interessante, mas eu não acho. Eu acho que tem essa questão da vaidade também. Pedrinho deve estar batendo no peito e falar, não, aqui não vai não, se você quiser é 50 milhões. Se não quiser, eu não preciso. Eu não preciso. Normalmente, né, vovozinho, nas provocações que se tem no campo, né? Você começa a falar, vai ver quanto eu tenho na conta. Não estou preocupado. Era assim, às vezes a gente escutava isso dentro do campo, começava a falar. Mas eu penso também que se ele perde o Caio Jorge, ele vai ter que gastar uma fortuna para trazer um cara desse nível. Não vai fazer isso. Exatamente. Por isso que eu falei, a sugestão da troca pelo Pedro, você quer tanto o Caio Jorge, eu preciso contratar um outro centroavante do mesmo nível, me dá o Pedro então. Se você já tem um aí e você quer levar outro, para você ter dois brigando pela posição, eu vou te vender o que eu tenho com 30 milhões. Vocês estão dizendo que consegue no mercado. Eu não sei. O Vitor Roque veio em baixa. Ele tinha sido emprestado do Barcelona, é como está o Endrick. Não sei se, de repente, o Real Madrid não venderia o Endrick por esse valor, 30 milhões. Galera, embora
seja ainda férias para o elenco, mas teve jogador voltando já nessa sexta-feira, o atacante Pedro. Ele participou de atividades físicas lá no CT Ninho do Urubu, se reapresentou antes do previsto. Lembrando que a previsão é para o dia 12 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira, e o Pedro marcando presença lá no CT Ninho do Urubu e já iniciando a sua pré-temporada. Pois é, seria isso por conta do interesse do Flamengo em Caio Jorge? Acho que não. O Pedro é um cara extremamente profissional, sempre mostrou profissionalismo na carreira dele. Inclusive, ele voltou de uma grave lesão no joelho antes do tempo, muito por conta do profissionalismo dele durante a recuperação, mas o Flamengo ainda insiste em Caio Jorge e fez uma nova proposta pelo atacante do Cruzeiro. A informação foi publicada primeiro pelo Rodrigo Matos, do portal UOL. Eu confirmei ainda ao vivo lá no SBT Sport Rio. A gente trouxe a informação ao vivo lá, mas já tem a resposta. Mas vamos por partes. Para quem não viu essa informação, o Flamengo apresentou uma proposta em dinheiro, ultrapassando 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Eu falo em dinheiro porque a proposta anterior era de 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Agora, só cash, só dinheiro. Então o Flamengo mandou papel timbrado. Da última vez tinha sido de boca, ó. O BAP ligou para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e falou: Pedrinho, tô a fim de pagar isso aqui, ó. E aí, topa fazer negócio? E o Pedrinho respondeu. Lembrando, galera, embora eu tenha visto aí algumas pessoas da mídia, sobretudo mídia mineira, dizendo que a relação Flamengo-Cruzeiro estava estranha, e que isso estava arranhada. Gente, a relação é muito boa. A relação do BAP com Pedro Lourenço é muito boa. Não tem isso de relação arranhada, pelo contrário. É uma relação, sobretudo, profissional também. Porque o Flamengo quer um jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro sabe que, tendo jogadores valorizados, propostas vão chegar, e o Flamengo enviou hoje, papel timbrado, documento oficial, 30 milhões de euros, ultrapassando um pouquinho 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Porém, o Cruzeiro já recusou, já disse não, inclusive sentou à mesa com o Caio Jorge para trabalhar na renovação de contrato do jogador, para ele ter uma valorização salarial. Isso não é uma informação, mas pelo que eu entendi, Caio Jorge, o Flamengo te ofereceu o dobro para você topar a proposta deles de 4 anos? Tudo bem, vamos renovar seu contrato aqui, a gente vai igualar a quantia e fica tudo certo, beleza? Vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, um dos empresários do Caio Jorge me garantiu: Vene, o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro. Já avisamos ao Flamengo, não vai ter negociação. O meu parceiro Samuel Venâncio, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, trouxe a informação que o Caio Jorge vai renovar o contrato e eu confirmei. Ou seja, o Flamengo sabe agora, mais ainda, que o Caio Jorge não deixará o Cruzeiro. O Flamengo precisa olhar para outro nome. Porque o Caio Jorge, eu entendo a insistência, teve convicção, mas o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro. Isso já foi dito pelos empresários do atleta. Então, se ele não vai sair do Cruzeiro, o Flamengo tem que olhar para um outro jogador, um outro nome. O Flamengo precisa contratar um centroavante. Não pode ter apenas o Pedro à disposição. Primeiro, o Pedro precisa olhar para o banco de reservas e ter alguém ali no cangote dele, sendo sombra dele, para criar essa competitividade sadia dentro do elenco. Segundo, o Pedro tem um histórico de lesão nos últimos meses que preocupa. Tanto é que no final da temporada passada, o Bruno Henrique, mesmo contra a vontade dele, estava fazendo a função de centroavante. Então o Flamengo precisa contratar um jogador para essa posição. Mas o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro, inclusive os empresários garantiram isso, 100%. O Caio Jorge fica no Cruzeiro. Essa foi mais uma edição do Só Fla News. Deixa o like e se inscreve no canal. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Saudações rubro-negras!